Então todas as coisas que a Bíblia disse que esse poder faria, eles fizeram no período previsto de tempo. Então aqui você tem uma destruição total das verdades representadas no santuário. Então, o santuário inteiro, desde a porta de entrada até o lugar santíssimo, tinha sido corrompido e precisava ser restaurado. A profecia de Daniel 8,14 nos diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Num certo período de tempo, todas essas verdades que foram derrubadas por esse poder do pequeno chifre seriam finalmente restauradas. Portanto, todo o santuário foi jogado por terra e pisado por este homem do pecado, até chegar à Reforma Protestante. E durante um período de 500 anos, exatamente isso aconteceu. Deus começa a trazer diferentes movimentos a esse cenário que restaurariam cada um dos utensílios do santuário, quase século a século num período de 500 anos. Então temos John Wycliffe entrando em cena nos anos de 1300, ele traduziu a Bíblia na linguagem do povo e assim desencadeou a reforma. Martim Lutero nasceu nos anos de 1400, começou a fazer a reforma protestante nos anos de 1500 e ele, em essência, restaurou a verdade de que o sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos pecados. Você não tem que pagar penitências. É pela fé no sacrifício que ele fez por nós que nós somos perdoados dos nossos pecados. John Calvino entra em cena nos anos de 1500, funda o movimento presbiteriano. Calvino sentia muito o dever de orar e ele escreveu bastante sobre a oração. E ele basicamente ensinou que você não precisa dos sacerdotes para ter acesso a Deus. Você pode ter acesso direto ao trono de Deus sem ninguém. E isso na época de 1600. John Smith e o Roger Williams se tornaram fundadores do movimento batista e eles deram importância especial à restauração do verdadeiro modo de batismo. Você deve se arrepender e então ser batizado. Não é para ser aspergido. Ser submergido totalmente é um símbolo de ser sepultado totalmente e começar uma vida totalmente nova. Então o movimento batista restaurou o verdadeiro modo de batismo. E nos anos de 1700, nós temos John Wesley que entra em cena e ele é o fundador do movimento metodista. E ele nota especialmente a importância do ministério de evangelismo leigo. Vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. E o movimento metodista incorporou todas essas coisas que os movimentos antes dele restauraram. E eles adicionaram esse elemento do evangelismo. Vós sois a luz do mundo, deixe a luz brilhar. E pelos anos de 1800 ainda tem um artigo do santuário a ser restaurado. É a Arca da Aliança, mais especificamente o sábado, no 7º dia. E foi nesse século que Deus trouxe em cena o movimento adventista do 7º dia, que focaria especialmente na lei de Deus e no mandamento que foi derrubado, que é o sábado no 7º dia. Então, basicamente, você tem duas profecias no livro de Daniel, uma dizendo que o santuário seria profanado e outra dizendo que o santuário seria purificado no fim dos 2.300 dias. E você vê que a história confirma isso nos mínimos detalhes. O fato de que esse evangelho eterno seria novamente pregado em 1844 simplesmente significa que todas as coisas que foram alteradas e derrubadas no Evangelho verdadeiro teriam sido restauradas até 1844, na mesma época que o Evangelho eterno foi totalmente restaurado e começou a ser pregado novamente. É nessa hora que o julgamento começa. E agora você tem essa mensagem sendo espalhada, é uma mensagem para os últimos tempos, e é uma mensagem que na verdade prepara o mundo para a volta de Cristo.